Bom, pessoal, espero que todo mundo tenha entendido, né, esse bloco anterior. E agora a gente parte para mais um bloco. Vamos lá? Comigo na tela. Pegando a questão 25, né, nós temos então a questão de 2016, analista judiciário, é aquela bem tranquila, né? A própria espera do barulho é o sujeito, despedaça é um verbo transitivo direto e o narrador é o nosso objeto direto. E ele pede o mesmo tipo de complemento, então tem que encontrar o nosso objeto direto aqui. E aí nós temos o seguinte, eu tenho o verbo de ligação é aqui, ó, sujeito e aqui predicativo, tá ok? Opa! Predicativo, sem problemas, ok. Nas quais a opressão viceja, então a opressão é sujeito, viceja aqui se apresenta como um verbo intransitivo e possivelmente nas quais adjunto adverbial de lugar, ok? Anseia, quem anseia, anseia por alguma coisa, então esse é um verbo transitivo indireto e pelo silêncio, objeto indireto, tá ok? Letra D de dado, o verbo haver, no sentido de existir, ele não tem sujeito, e aí o termo não preposicionado será o nosso objeto direto, e o verbo haver transitivo direto também. Então a gente já sabe que a alternativa D de dado é a correta, tá ok? E só lembrando que fracassão, então o verbo para fracassar, alguma coisa fracassou. Então nós temos aqui um verbo intransitivo e todas as soluções possíveis é o nosso sujeito, ok? Show de bola, tranquilo, a gente parte para mais uma questãozinha, olha lá. O clima pouco favorável ao cultivo da cana levou a atividade econômica para a agropecuária. Aí nós temos o seguinte, olha só, o mesmo tipo de regência nominal que se observa acima ocorre no segmento também grifado em, então acompanhem comigo, o clima pouco favorável. Favorável a quê, terror? Ao cultivo da cana. Opa! Então você notou aqui, ó, ao cultivo da cana, nós temos então esse termo preposicionado que se ligou a quem? A um adjetivo. Vou limpar aqui para ficar fácil para você visualizar. Está vendo só? Ao cultivo da cana se ligou ao adjetivo favorável. Aqui, ó. Tá certo? Ok, então veja só, ele pediu o mesmo tipo de regência nominal. Se é regência nominal, meu amigo, você já sabe, opa, eu tenho um nome que exigiu complemento nominal. Então ele pede da mesma forma que se observa acima, no seguinte termo grifado. Então a gente tem que achar isso justamente nesses termos grifados aí. Ok, vamos observar aí a letra A. O litoral oriental compõe o polo Costa das Dunas. Então o que você tem aqui? Esse polo aqui, ó, Costa das Dunas, é o nome desse polo, tá ok? Então, nesse caso, qual é a estrutura que nós temos? Nós temos um aposto especificativo de polo, tá ok? Essa é a estrutura, tá? Nesse caso aqui, não dá para você falar que aqui é complemento nominal, não tem jeito, porque aqui nós temos um nome, tá ok? Por conta disso, nós temos um aposto especificativo, e aqui dentro desse aposto especificativo, eu tenho o Costa, que é um nome, e das dunas é uma adjunto nominal. Então, quer dizer, não tem como você fazer ali uma apreciação como se fosse complemento nominal, não tem jeito, tá legal? Beleza! Vamos então observar aqui até a parte de critério fica difícil, né? Aqui você poderia ter a noção aí como é um nome substantivo concreto, poderia ser o segundo critério, tá bom? Mas você tem a relação aqui do aposto especificativo, tá? Ok. Letra B. Os 410 quilômetros de praias. Quilômetro é substantivo concreto. Tá legal? Então, de acordo com o segundo critério, nós temos o quê? De praias vai ser o quê? Adjunto adnominal. Tá ok? De acordo com o segundo critério, porque esse termo preposicionado se ligou a um substantivo concreto. Tá ok? Vamos pegar a letra C, acompanhando comigo aí. A ocupação portuguesa só se efetivou no final do século com a fundação. Veja bem, a fundação do Forte dos Reis Magos e da Vila de Natal. Veja só, aqui eu tenho um substantivo fundação, é um substantivo abstrato, gerado do verbo fundar. Alguém fundou o Forte dos Reis Magos e da Vila de Natal. Alguém fundou, né? Então nós tivemos a fundação. Então nós temos aqui um termo preposicionado, ó, do Forte dos Reis Magos e da Vila de Natal.
esse forte fundou ou o forte foi fundado? Então, segundo o terceiro critério, nós vemos que aqui nós temos um termo paciente. Por isso, nós sabemos que do forte e dos reis magos e da vila de Natal, nós temos um complemento nominal. Tá ok? Belezinha, tranquilo. Olha só a próxima. Em Caicó há vários açudes e formações rochosas naturais que desafiam a imaginação. Veja que a gente comentou sobre o substantivo imagem. Imagem é substantivo concreto, eu consigo ver ali e tal, beleza? Agora, a imaginação vem do verbo imaginar. O verbo imaginar é ação, então eu dou o nome a essa ação de imaginar o quê? Imaginação, substantivo abstrato. Concorda comigo? Beleza, voltando para cá, olha lá. Então, se eu tenho um substantivo abstrato aqui, eu já parto para o terceiro critério, ok? Beleza, olha só. Em Caicó há vários açudes e formações rochosas naturais que desafiam a imaginação do homem. O homem é imaginado ou é o homem que imagina? Eles desafiam a imaginação do homem. O homem tem que imaginar isso. Então tem um valor agente. Eu tenho um adjunto adnominal. Tá ok? Beleza, segundo esse terceiro critério aqui, ó, conforme esse terceiro critério aqui. Ok. Nesse caso aqui nós temos o seguinte, ó. Em Santa Cruz, a subida ao Monte Carmelo desvenda toda a beleza. Terceiro critério também, porque belo é um adjetivo, né? Belo é um adjetivo, terror. Belo gera qual substantivo? O substantivo abstrato, beleza. Ok, vamos para o terceiro critério. Então, nesse caso, a beleza do sertão potiguar. Veja só, que o sertão, ele é belo. Então ele tem um valor agente aí, ok? É ele que é belo, tá ok? Então, nesse caso, como tem um valor agente, suposto valor agente, a gente tem aqui também, pelo terceiro critério, o nosso adjunto adnominal. Por isso, nós temos a alternativa C, né? A fundação do forte. O forte foi fundado. Assim como nós temos aqui em favorável, que é um adjetivo, pelo critério 1, nós encontramos o complemento nominal. Pelo critério 3, nós encontramos aqui o nosso complemento nominal também. Tá legal? Aí eu sempre falo o seguinte, ó, Fundação Carlos Chagas não é muito de cobrar essa diferença. Eu vim simplesmente resgatando, né, de outras, nesse caso, de provas mais antigas, para a gente ter aqui o que trabalhar, tá bom? Mas a banca não cobra muito, não. O que a banca normalmente faz é o quê? Ela pega lá o verbo transitivo direto com o objeto direto e você vai encontrar o objeto direto. O normal é isso, mas às vezes, né, o conselho lá de examinadores, de repente, que vai montar a prova, né? De repente muda um professor ou outro, aí o cara vai, não, vamos colocar essa questãozinha aqui, faz muito tempo que não colocam e tal, acaba colocando, tá bom? Acompanhando comigo, vamos que vamos! Questão 27. Essa questão pediu algo interessante aqui, né? Pediu nosso conhecimento de uma coisa interessante, olha só. A frase em que o segmento destacado expressa uma circunstância restritiva. E antes de qualquer coisa, a gente tem que voltar e perceber aqui o seguinte, olha só. Cara, o que é uma restrição? Bom, uma restrição significa que, diante de um universo maior, você restringe para aquela característica menor. Ok? Então, aquela característica específica, você está especificando, você está afunilando para aquilo. Então, eu tenho essa restrição, tá bom? Tranquilo. Então, olha só, nesse caso, o que você vai notar? O adjunto adnominal, ele é peculiar nisso. Na nossa aula de período composto por subordinação adjetiva, a gente vai falar isso, tá? O adjunto adnominal, ele tem uma característica restritiva. É papel dele ter esse valor de restrição. Tá legal? Então, só que ele falou o seguinte, não é um adjetivo que ele quer uma circunstância restritiva, tá bom? Uma circunstância restritiva. Então, a gente vai, primeiro, bater em cima dessas alternativas, observar essa situação e depois de apontar em cada alternativa o que seria essa circunstância restritiva. Quando a gramática, né, ela fala sobre circunstância, circunstância é o adjunto adverbial,
Tá bom? Então, circunstância é adjunta adverbial. E restritiva, poxa, algo restritivo que afunila, normalmente tem essa relação com adjunta de nominal, tá ok? Essa caracterização é restritiva. Então, a gente vai ter que assimilar um com o outro. Então, a gente vai fazendo devagar, olha só. A frase em que o segmento destacado expressa uma circunstância restritiva. Olha só, primeira coisa que a gente vai observar, né? Além disso, é uma expressão, vou pegar primeiro aqui o além disso, ele é uma expressão que a gente chegou a comentar, né? Que é uma palavra denotativa de inclusão. Ademais, além disso, também, ainda. Então, ele transmite terror, ele transmite circunstância? Não. Ele é uma palavra denotativa que transmite inclusão, tá ok? Então, essa ferramenta, usar a palavra circunstância não é o caso. Acompanhando comigo. Então a gente eliminou a letra B. Vamos pegar aqui a letra C. Em nenhum momento da história a sociedade é assim, assim assado. Isso aqui caracteriza para a gente uma noção temporal, tá? Então nesse caso eu tenho circunstância sim, mas é uma circunstância temporal, não restritiva, tá? Beleza. Aqui, pessoal, em essas perguntas, eu tenho um valor restritivo. Caraca, essas perguntas, mas não são todas as perguntas por aí, mas somente essas perguntas sobre as quais o autor falou, você comentou comigo e tal. Então, olha só, essas perguntas, essas têm um valor restritivo em relação a perguntas, só que nós não temos circunstância aí. Por que nós não temos? Acompanhando comigo. Essas circunstâncias são, né? São. Então aqui nesse caso eu tenho um verbo que se refere ao sujeito. Então não há, o sujeito não transmite circunstância, tá? Então eu tenho um valor restritivo por conta da adjunta de nominal, mas eu não tenho circunstância aí. Então fica fora a letra D de dado. A mesma coisa acontece com a letra E. Nosso objetivo... Então, significa que o núcleo do sujeito objetivo foi restrito pelo pronome possessivo nosso, que é o adjunto adnominal. Tem valor restritivo também, só que ele ocupa a função, o nosso objetivo é sujeito do verbo lidar. Então, nesse caso, a gente não tem a circunstância, não cabe circunstância, tá bom? Aí, meus amigos, sobrou quem? Sobrou a alternativa A, que é a correta. Mas vamos lá, por que a alternativa A é a correta? Primeiro vamos à explicação gramatical, tá? A banca explorou o conhecimento gramatical, mas se você fosse nessa noção do que é circunstância, você já mataria também a questão, porque circunstância, quem transmite circunstância é adjunto adverbial. Percebendo que, nesse sentido, é um adjunto adverbial, você mataria a alternativa A e pronto. Mas... depois dessa prova, muita gente entrou em contato comigo, terror, o que é esse negócio de circunstância restritiva e tal? O que acontece? Um dos professores da FCC, ao montar a prova, pensou em quê? Então, Evanildo Bechara, um gramático renomado, né? E ele é pauta, e eu também falo o seguinte, o Evanildo Bechara ele tem vários trabalhos, né, várias gramáticas escolares e gramáticas de pesquisa, que os professores mesmo mergulham nela, e inclusive outros gramáticos para poder, a partir dela, montar as suas gramáticas. Inclusive as questões de concursos, a gente nota que tem muita coisa que tem amparo ali na gramática do Evanildo Bechara. Só que a gramática do Evanildo Bechara tem uma situação que é o seguinte, ela é excelente, ela é excepcional, eu adoro aquela gramática. Eu acho que pelo menos umas 2 vezes por ano eu tenho que ler aquela gramática, não tem jeito, a gente tem que sempre que revisar. Ela é muito boa, só que é uma gramática mais de pesquisa. Por quê? Ela aprofunda bastante em muitas coisas. Só que acontece o seguinte, o parafuso começa a cair quando você, concurseiro, começa a estudar essa gramática. Por quê, pessoal? Porque de tanto você estudar, e você vai aprofundando tanto nas situações, a pessoa acaba pirando. Poxa, acaba ficando um pouco distante do concurso público. Tá ok? E daí a necessidade de a gente observar o seguinte, as nossas aulas, os PDFs e tal, direcionam os conteúdos que a gente colhe nas gramáticas e a gente acaba direcionando você para o seu estudo. E você, nesse caso, ganha tempo. O que a pessoa que montou essa questão, o que ela raciocinou? Ela raciocinou no seguinte, né?
Evanildo Béchara, em determinada parte do texto da gramática dele, ele fala sobre algumas diversidades, peculiaridades dos adjuntos adverbiais. Cara, a quantidade de circunstância de adjunto adverbial é enorme. Então, se você fosse decorar a quantidade enorme de adjunto adverbial, você vai ficar louco, tá? Então, o que acontece? Ele, numa das particularidades do adjunto adverbial, ele dá o nome a alguns adjuntos adverbiais de enquadramento semântico, tá? Adjunto adverbial de enquadramento semântico. Fala a verdade, moçada, você vai estudar um negócio desse? Adjunto adverbial de enquadramento semântico. O que é o enquadramento? Olha só como é que o nome já sugere essa ideia restritiva, né? É o enquadramento semântico. Semântico é o quê? Sentido. Eu vou enquadrar, eu vou limitar para aquele sentido. Concorda comigo? Então, toda aquela minha frase, aquela minha oração, eu estou enquadrando naquele ponto de vista. Eu estou enquadrando naquele sentido. Olha só agora a alternativa A. Nesse sentido que eu enquadrei agora, nesse ponto de vista, nessa forma de ver as coisas, é muito óbvio que ela não seja realística. Então aqui, meus amigos, nós temos o chamado adjunto adverbial de enquadramento semântico, tá ok? E o Evanildo Béchara coloca isso na sua gramática de pesquisa. E você não vai ficar louco, né? Doido de ficar procurando isso em gramática. Você mata essa questão por quê? Porque você percebeu, opa, eu tenho circunstância restritiva. Circunstância adjunto adverbial, alternativa A é o único que tem adjunto adverbial. Porque você já sabe, nesse sentido, tem vírgula ali, é adjunto adverbial. Pronto, matou? Sem problemas. Agora, a explicação. Por quê? Ele dá um nome, né? A prova, né, colocou aí de circunstância restritiva, porque é justamente isso que o Evanildo Béchara coloca. O que é o adjunto adverbial de enquadramento semântico? É justamente aquele que traz uma característica, que traz uma circunstância restritiva, ele afunila para aquele ponto de vista. Tá bom? Belezinha, mas você não precisava ter ido tão longe, aprofundar tanto assim, para você entender, tá legal? Aí, ó, nesse sentido, é o adjunto adverbial. Aqui também nós vimos que tem adjunto adverbial, só que é claro pra gente isso aqui é tempo. Então não é circunstância restritiva, é uma circunstância temporal, tá vendo só? Então sobra a alternativa A. Então, por eliminação, você, tenho certeza, chegaria nisso, com certeza, beleza? Ok, moçada, vamos que vamos. Questão 28, olha lá, o emprego dos dois pontos assinala no contexto, e aqui eu quero revisar aqui com a gente, né, para a gente ter uma noção, né? Os dois pontos, a gente usa os dois pontos para quê, normalmente? Bom, nós usamos os dois pontos para sinalizar o início da fala de alguém. Joaquim disse o seguinte, dois pontos, aí a gente coloca, abre aspas e coloca o que o Joaquim falou, tá legal? Beleza, então, primeira coisa, os dois pontos sinalizam para a gente essa noção da fala de alguém, tranquilo. Outra coisa, os dois pontos podem sinalizar que na sequência nós vamos enumerar elementos. Por exemplo, nós temos o aposto enumerativo, né? Eu fui até o mercado e comprei os seguintes itens, dois pontos, A, B, C, D e E. Tá vendo só? Então, nesse caso, nós temos aí o elemento enumerativo, né? O aposto enumerativo, e nós temos ali os dois pontos. Os dois pontos também, nós vimos isso na parte teórica, ele pode também sinalizar para a gente o elemento explicativo. Olha só, o elemento enumerativo, ele normalmente vai transmitir também, além da enumeração, uma ideia de explicação, explicitação, tá ok? Beleza. Eu também posso ter essa noção, né, com dois pontos, na sequência, para fechar o período, eu coloco o aposto explicativo, né? Rapaz, eu conversei com o José, dois pontos, gerente de negócio daquela empresa, ponto. Gerente de negócio daquela empresa é o aposto explicativo, precedido de dois pontos, tá bom? Beleza, dando uma palhinha então, a gente observando aí sobre o sinal de dois pontos, agora a gente parte para as alternativas e vai verificar por que nós tivemos esses dois pontos aí. Olha lá. Eles acabam falando de um dos mais atuais e globalizados temas. Um deles, dos mais atuais e globalizados temas, que é o quê?
a devastação das matas. Eu tenho aqui o aposto explicativo. Está vendo só? Ele é um aposto explicativo. E veja só, ele vai esclarecer quem é esse um dos mais atuais e globalizados temas, né? Então vamos observar aqui, dentre as alternativas, ele pede lá, o emprego dos 2 pontos assinala o quê? Reforço no sentido da afirmativa anterior. Opa, então vamos procurar a melhor resposta, né? O aposto explicativo, de certa forma, né, o elemento que vai explicar ali, ele não deixa de dar reforço no que foi falado anteriormente. Então a gente não marca, a gente não elimina não, ó, só deixa aqui marcadinho aqui. Introdução de comentário repetitivo, né? Então você vai repetir as informações? Não seria o caso. Especificação da expressão anterior a eles. Olha só, há uma expressão anterior que é um dos atuais e globalizados temas. Qual é esse um? Então houve uma explicitação, né? Deixou mais claro para o leitor o que é esse um dos mais atuais e globalizados temas, que é o que? A devastação das matas. Está vendo só? Aí nós temos a alternativa C como a correta, tá? Transcrição exata da fala dos especialistas, a gente falou que aí nesse caso seriam os 2 pontos, iniciando o discurso direto, né? A fala direta de um personagem. Não é essa transcrição exata, não. Acompanhando comigo o próximo, olha só. Segmento que apresenta sequência de fatos. Uma sequência de fatos, nós teríamos então uma enumeração. Não aconteceu isso aqui também, tá ok? Belezinha? Acompanhando comigo, vamos agora para a próxima, moçada. Questão 29, pegando aí essa estrutura aqui, ó, partido político, condição econômica, seita religiosa, etc. Acompanhando comigo, o segmento isolado pelos travessões denota o quê? Opa, então nós temos que trabalhar aqui o valor dos travessões. O que ele serve? Para que ele serve? Acompanhando comigo, fragmento do texto. A consciência de pertencer a determinada comunidade camponesa, ou família tradicional e poderosa, ou confraria, ou cidade, ficou esmagada pelo conceito de cidadania, que homogeneiza todos os indivíduos. Novos recortes surgiram. Quais são esses recortes? Partido político, condição econômica, seita religiosa, etc. E aí você vai notar que esse termo explicativo, esse termo explicativo, ele está enumerado, está vendo aqui, ó? Ele foi sinalizado pelo duplo travessão. Poderia ser sinalizado por parênteses, poderia estar sinalizado por vírgulas, não haveria nenhum problema, tá ok? Beleza. Os segmentos isolados pelos travessões denotam no texto o quê? Uma ressalva importante de sentido explicativo ao desenvolvimento anterior. Vamos observar, né? Vamos analisar os demais, verificar se realmente seria uma ressalva. Veja só a letra B. Transcrição exata de informações obtidas em outros autores, aí seria a fala de alguém, né? Entre aspas, não seria o caso. Redundância intencional para valorizar a descaracterização grupal. Então, será que ele teve aí a ideia de uma redundância, né? Não seria a ideia de redundância. Ele, na realidade, está enumerando para a gente, está explicitando quais são esses novos recortes. Vamos lá. Enumeração esclarecedora de uma expressão anterior. Opa! Ele enumerou, esse aposto enumerativo, serviu para quê? Para esclarecer, para explicitar esses recortes. Opa! Realce de uma ideia central com a pausa maior inserida no contexto. Esse realce aí, tem realce quando você coloca, logicamente, o duplo travessão, mas a intenção comunicativa é para quê? É para esclarecer, explicitar alguma coisa. Por isso, a alternativa D de dado é a correta. É a enumeração esclarecedora. Beleza? Ok, moçada, vamos pegando a frente aí. Questão 30. Temos aí o seguinte. O segmento grifado exerce na frase a mesma função sintática que o segmento também grifado em. Vamos então observar aí. Suspensa a sessão, começaram as homenagens. Note então que o verbo começaram, ele está concordando com homenagens, que é o seu sujeito. Está vendo só? Então, começaram é o nosso verbo intransitivo e homenagens é o nosso sujeito. Ok, tranquilinho. Vamos então observar se a gente encontra a mesma função sintática aqui. Olha lá.
As comunicações se arrastavam a passo de cágado. Então, como elas se arrastavam, hein, terror? Então, nós temos aqui o adjunto adverbial de modo, tá ok? Beleza, veja que nós temos aqui a preposição. Esse termo aqui não é preposicionado, né? Beleza, letra B. O Brigue chegou a Marsella. Então, nesse caso, ó, Brigue é o sujeito, né? O Brigue chegou a Marsella. Então, você já sabe que a alternativa B de bola é a correta. Mas a gente vai ler as demais, tá ok? Olha só. Ao ler o seu necrológio, então nós temos aqui ler, verbo transitivo direto. O seu necrológio é o nosso objeto direto. Ao ler o seu necrológio no jornal Outro Dia, já tem aí o objeto direto. Letra D de dado. Alguém terá sido devorado pelos tubarões. Veja então que nós temos a preposição aqui, nós vamos ver na nossa aula de concordância o termo agente da passiva. Então houve aqui o agente da passiva, tá bom? Terá sido devorado pelos tubarões, tá ok? Beleza, nesse caso houve, né, uma voz passiva analítica, e nós encontramos o agente da passiva, que é o elemento agente aí. Letra E, 2 meses depois, é o nosso adjunto adverbial de tempo. O desmentido chegou, né? Quando? 2 meses depois, tá legal? Belezinha. Bom, meus amigos, a gente finaliza essa nossa aula de sintaxe da oração, a gente realizou essas questões e a gente vai procurar, dando algumas questões, vai pincelando também algumas questões ao longo do curso, sempre naquela noção, né? A gente iniciar uma aula recapitulando alguma coisa para a gente fazer a ligação com a posterior, tá legal? Um grande abraço, tudo de bom, até mais.